tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar de Ministério Público, né, dando continuidade em relação ao Poder Judiciário, e aqui enquanto Ministério Público como órgão de uma essencial à justiça, né? Não só o Ministério Público, a gente já falou em aulas pretéritas também um pouquinho da Defensoria Pública e também do próprio Advogado da União, que também tratam-se de partes, né, não vinculadas ao Poder Judiciário, mas que têm como função essencial a justiça. E o Ministério Público é, entre esses três, o principal deles, vamos colocar assim, né? O Ministério Público, ele atua como fiscal da lei, né? Ele tem essa incumbência, e também pode atuar como parte, né? em prol dos direitos homogêneos, né? Individuais, que são indisponíveis. Então, dentre as três, me desculpa, a gente vai falar hoje de Ministério Público, ok? Bom, Ministério Público, a gente tem um conceito, o que vem a ser, né, Ministério Público. Ministério Público, ele tem essencial função jurisdicional do Estado, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, né? Então, é o cuidado com a ordem jurídica, com o regime democrático, e o que vem a ser, efetivamente, esses interesses sociais individuais indisponíveis. Quando a gente fala em direitos individuais indisponíveis, nós estamos falando principalmente lá do direito civil. Quando a gente repercute aos direitos que estão inerentes à capacidade civil. Então, trata-se aqui daqueles direitos que você adquire a partir do momento que você nasce com vida, né? A partir do momento que você saiu lá da barriga da sua mãe, né? Com vida, sem qualquer percalço, né? Você adquiriu a capacidade, você contraiu... Oi? Não entendi. Você pode repetir? Eu acho que ela ligou sem querer o áudio dela. Então vamos lá, vamos continuar então. Qualquer coisa, gente, hoje eu vou até retomar, né? Não posso esquecer, né, de dizer que a aula... Opa! Eita! Que a aula está sendo gravada, né? Então, se você assim entender, deixe sua câmera webcam desligada e o seu microfone, caso haja necessidade de me interromper, alguma dúvida, sinta-se à vontade para fazer, tá? Mas voltando, né? A gente estava falando dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, lá no direito civil, faz parte, né, do direito civil esses direitos individuais indisponíveis. E quais são eles? É isso que eu estava explicando. Quando você nasce com vida, você adquire a capacidade de contrair direitos e obrigações. Então, a partir do momento que você nasceu com vida, você tem essa aptidão de direitos e obrigações. E a partir disso, esses direitos individuais indisponíveis, eles já estão inerentes a você. E você só vai perder esses direitos, só vai deixar de ter estes direitos tão somente com a sua morte, tá? Mesmo que você quisesse, você não tem como renunciar, você não tem como transferir, você não tem como negociar esses direitos, eles estão inerentes a você. Quais são eles, Karina? Né? Os direitos à personalidade. Então, eu falei agora da webcam, né? Para que se mantivesse desligada. Esse direito à sua imagem, o direito de imagem, está inerente a você.
cabe a você autorizar o uso ou não da sua imagem. Direito à personalidade, direito à saúde, direito à vida, todos esses direitos, né? A Constituição não é um rol, na Constituição, Código Civil, não se trata de um rol taxativo, mas ele é tão somente exemplificativo. Você tem uma quantidade imensa de direitos, né? Nem se eu quisesse, eu passaria a aula inteira aqui, enquanto exemplos que venham a ser direitos do que podem ser, né, considerados direitos individuais indisponíveis. Mas tenham em mente, assim, isso eu trago lá do direito civil, não é aqui do direito constitucional propriamente dito, mas são aqueles direitos que estão inerentes à pessoa humana, à pessoa física, né? Que você adquire a partir do seu nascimento com vida e você só vai perder estes direitos com a sua morte. Então, o Ministério Público, ele tem esse condão, ele tem esse escopo de cuidado com esses direitos individuais indisponíveis. Tá? O Ministério Público, né? Um dos principais princípios do Ministério Público é a unidade. O Ministério Público é uno, é um órgão só, em que pese a gente tem as subdivisões entre o Ministério Público da União, o Ministério Público do Trabalho, mas trata-se de um órgão ministerial único. Tá? Essas subdivisões é o que a gente falou lá em Poder Judiciário, aqui só puxando um gancho, é a repartição de competência. Tá? Assim como o Poder Judiciário, né, ele também é uno, no sentido das suas atividades, dos seus escopos, dos seus objetivos, o Ministério Público também. Essa divisão da justiça, seja justiça federal, justiça estadual, justiça especializada, trata-se então somente dessa divisão, né, para facilitar. Então, eu tenho a divisão do que a gente vai chamar de competência, né? Então, o Ministério Público é um órgão único, todos os seus membros são administrativamente chefiados por um único procurador-geral. Hoje, quem é o procurador-geral? O Aras, né? Eu tive a sorte de estudar com o primeiro procurador-geral que teve no Brasil, né? Que é o Inocêncio Coelho. Ele foi o primeiro procurador-geral. Uma sapiência ímpar, assim. E hoje é o Aras. Então, todo o Ministério Público, independente de ser estadual, independente de ser o Ministério Público da União e tal, todos eles, né, todas essas partezinhas que o conjunto é o Ministério Público, tem como chefe administrativo o Procurador-Geral, tá? Ele deve ser entendido como aplicável internamente no âmbito de cada um dos diferentes ramos do MP, que foi o que eu acabei de dizer. Em que pese eu tenha essas subdivisões, trata-se de um órgão único, tá? Então, não se fala em unidade, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. É uma coisa só, tá bom? O que vai diferenciar aqui, é o que eu estou dizendo para vocês, o fato de ter Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União, é de acordo com a matéria que cada um desses ministérios públicos vão atuar. Né? O Ministério Público Federal tem a atuação própria das matérias federais, Ministério Público do Trabalho, as matérias próprias relacionadas ao trabalho. Tá bom? Professora, Oi! aí tem o Ministério Público de Contas, que é um bicho à parte. Não é Ministério Público de Contas, não. Você tem o Tribunal de Contas, né? Então, mas dentro do Tribunal de Contas tem o Ministério Público de Contas. Mas ele não está Bom, eu vou te dizer assim, ó. Eu desconheço a atuação do Ministério Público de Contas. Não sei se essa é a terminologia dentro do Tribunal de Contas, efetivamente. É essa mesmo. De qualquer forma, né, eu vou falar agora de forma muito, digamos assim,
talvez não com tanta propriedade como eu gostaria, tá? Quando a gente fala seria, na verdade, mais uma atuação do Ministério Público de uma matéria especializada, tá? Assim como a gente tem a atuação do Ministério Público do Trabalho ou Ministério Público Federal. Então, ele atuaria como fiscalizador, auxiliando por si só o próprio Tribunal de Contas, né? Que a gente já estudou lá no Tribunal de Contas, enquanto cunho mais fiscalizatório e auxiliar de um poder legislativo para liberar ou não as contas do poder executivo, seja em âmbito da União, seja de âmbito estadual, tá? Mas isso eu estou falando mais de sapiência de outras coisas, não necessariamente por eu ter aprofundado em relação ao Ministério Público de Contas, tá? Então, Pelo que eu entendo, eles têm a mesma prerrogativa no Ministério Público, mas dentro do âmbito dos processos do Tribunal de Contas. Na verdade, se tratar efetivamente de um tribunal do Ministério Público, ele faria parte efetivamente do Ministério Público, porque é órgão único, o que você teria era a atuação do Ministério Público, só que no âmbito do Tribunal de Contas. Aqui, ó. Eu só sei que o orçamento deles está dentro do Tribunal de Contas. Apesar deles terem... Então, aí você vai ter assim, ó, o Ministério Público, isso aí mesmo, é isso que eu falei, ó. Até acabei de olhar aqui, só para... a atuação do Ministério Público, só que junto aos tribunais de contas, seja da Tribunal de Contas da União, seja de Tribunal de Contas do Estado. Então, ele faz uma atuação conjunta com o Tribunal de Contas no intuito de fiscalizatório. O que vai acontecer? Se o Tribunal de Contas, em determinada situação, identifica irregularidades e pode levar a crime de responsabilidade qualquer um daqueles envolvidos ali naquelas contas, cabe ao Ministério Público ter esse cunho investigatório e chegar a ponto de lançar de uma denúncia ou não, entendeu? Então, ele trabalha em conjunto com o TCU no sentido de cunho fiscalizatório. Essa é a ideia, tá? Mas o que acontece? O fato dele estar em conjunto com o TCU ou o TCE, nos tribunais de contas, ele não deixa de fazer parte do Ministério, é o Ministério Público. A única coisa que vai ter da mesma situação que eu tenho o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, é uma atuação em termos de competência. É como se eu tivesse uma separação dentro do Ministério Público, né? Eu tenho uma separação, né? Faz de tudo, mas eu tenho uma separação. A aula passada a gente falou do Poder Judiciário, do Poder Executivo, e a gente falou dos ministérios, dos ministros de Estado. Funciona praticamente nesse mesmo sentido, assim. Você tem um todo, quando a gente fala de poder executivo, a gente está falando da administração de tudo, e a gente tem várias matérias. E aí, o que você faz, né, enquanto presidente? Qual que é o facilitador para ele lidar com todas as matérias? Econômica, jurídica, educação, ciência e tecnologia, todas essas matérias, o que ele faz? Ele coloca alguém, enquanto ministro de Estado, para auxiliar, né? São técnicos especialistas nessas matérias, para auxiliá-lo na condução. Quando a gente pensa em Ministério Público, a gente pensa também dessa mesma forma. É um órgão único, só que ele abre os braços de matérias independentes para facilitar. Imagina você, só um Ministério Público, todos atuando em relação a toda e qualquer matéria. Ou pensem vocês, só o presidente com a carga de todas as matérias relacionadas a ele. Então, você teria uma dificuldade maior
de gerir as coisas que precisam ser geridas. E no Ministério Público também, da mesma forma. Poder Judiciário. Eu tenho um Poder Judiciário que ele vai atuar na frente, na federal, vai trabalhar na estadual. Na estadual, eu também tenho divisões de varas aqui, que a gente vai chamar de competências, para que tenha uma melhor atuação. Então, se você tem a possibilidade de ter uma vara civil separada de uma vara criminal, é melhor. Aquele juiz vai estar legislando, ó, vai estar julgando o tempo todo só matéria criminal. E o outro aqui só matéria civil. Vai facilitar, né? Acaba sendo a competência. Quando eu tenho essa separação de competência, nada mais é do que um facilitador para a atuação da atividade, né? E aí o Ministério Público também se subdivide, tá? Também se subdivide. Mesmo o Ministério Público em atuação no Tribunal de Contas, que eu nem tinha buscado a respeito do Ministério Público no Tribunal de Contas, também faz parte é um órgão só. A única coisa é que a atuação dele é específica lá no Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado. Feito? Respondi? Posso seguir? Pode seguir, obrigada. Mas é porque eu acho bem complicado, assim, onde fica tribunais de contas e o que eles fazem e essa atuação toda tem uma briga por autonomia, ao mesmo tempo que é um órgão acessório. Na verdade, assim, ó, tanto o Ministério Público quanto o próprio Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ele é um órgão autônomo, tá? Ele não depende do Legislativo, nem do Judiciário, nem do Executivo. Assim como o Ministério Público. Tanto um quanto o outro são autônomos. As suas atividades não sofrem ingerência de qualquer um dos outros poderes. Não sofrem. Qual que é o impacto? Diferente do Ministério Público, lá no TCU, o que acaba tendo participação por parte, principalmente do Executivo e do Legislativo, é na indicação dos membros. Né? Que a gente viu que boa parte deles são indicadas diretamente por seus pares. Então, acaba sendo utilizado estes cargos no sentido de barganha. Mas eles são órgãos independentes. E por que se utiliza desses cargos como forma de barganha? Porque sabe que cabe ao TCU ou TCE, né, qualquer um dos tribunais de contas, cabe a eles o estudo e relatórios de aprovação ou não daquelas contas em relação ao Poder Executivo e Legislativo. Mas são órgãos independentes, sim. Não tem efetivamente a ingerência, né, sobre os seus posicionamentos. Mas as coisas, digamos assim, as coisas no nosso país, dizer que são 100% independentes, nenhum dos órgãos. Nem, né, a gente sabe também que entre Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Executivo e Legislativo, tem que ter um equilíbrio, tem que estar aí a teoria do pesos e contrapesos, senão acaba usurpando um sobre o outro, né? E a ideia é que se mantenham numa mesma seara, eu não posso ter um poder acima do outro. Então, mesmo o TCU e mesmo o Ministério Público também tem que ter uma atuação dentro desses limites e patamares, né? Mas a atuação é que a gente acaba restringindo assim a visão em relação à atuação do próprio Tribunal de Contas, né? E a sua atuação talvez seja mais importante do que a gente mesmo pensa assim, a respeito, né? Só que nem, digamos assim, que o Poder Executivo e o Legislativo têm um cunho político bastante forte nesse sentido, até para que não se demonstre essa atuação dos tribunais de contas. Outro princípio é a indivisibilidade, né? A atuação do Ministério Público é imputada ao respectivo órgão, ao
Ministério Público e não a seus membros, né? Então, todas as atuações, todas as decisões que partem do Ministério Público, como o Ministério Público como um todo, eu não tenho a decisão do Ministério Público efetiva como se fosse deste ou daquele promotor, ou corregedor, ou procurador, né? E eles são bem coesos em relação a isso, tá? As decisões trata-se do órgão ministerial e não dos seus membros, né? A aplicação é restrita no âmbito de cada ramo dos ministérios públicos, então cabe ao Ministério do Trabalho tão somente a matéria relacionada ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Federal e assim por diante, né? A atuação aqui, quando fala aplicação restrita, é porque vai ter a competência só em relação àquela matéria. É da mesma forma que a gente fala que o juiz que está numa vara civil não tem competência para o julgamento de um processo criminal, porque a competência da vara a qual ele atua não se estende ao crime, né? Não se estende à matéria criminal. Assim como um juiz do trabalho não tem competência para julgamento na seara federal, na seara civil, na seara criminal, porque ele atua tão somente naquela matéria. E o Ministério Público também assim o é. Tá? Professora, aí onde não tem? Oi? E aonde não onde tem? Não tem... Como funciona? Depende, onde que... até onde eu sei, você pode não ter diretamente o órgão específico do Ministério Público, mas você tem promotores atuando. Onde eu tenho vara civil, com tratamento de família, onde eu tenho vara criminal, principalmente de crimes contra a vida, eu tenho promotor atuando. Então, onde está o meu poder judiciário, eu tenho o Ministério Público atuando. Até porque tratam-se de indispensabilidades, né? Se eu estiver falando de menor impúber, né? Lá o absolutamente incapaz em que é representado pelos pais. Qualquer processo que eu tenha menor impúber no processo, o Ministério Público tem que falar. Então, na atuação acaba sendo indispensável a atuação do Ministério Público em relação a estes processos. O que você pode ter, às vezes você não tem a sede do Ministério Público, mas você vai ter promotores atuando naquela localidade, uma vez que tem a vara da vara civil ou criminal. Dificilmente você, nas varas do trabalho, por exemplo, você não tem Ministério Público atuando, né? Ele só vai atuar, o Ministério Público só vai atuar já em sede de tribunal, né? Em sede de segundo grau, que aí eu tenho um representante do Ministério Público por causa das vagas do 5º Constitucional. Agora, nas varas cíveis e varas criminais, tratando-se de determinados processos, é indispensável a presença do Ministério Público, senão causa nulidade processual. Então, às vezes, vara do trabalho, nem todo município eu também tenho a sede da vara do trabalho, né? Mas isso não quer dizer que eu não atue na matéria trabalhista lá. Como que pode isso acontecer, né, em relação à matéria do trabalho, né? Assim como o Ministério Público, eles podem atuar numa circunscrição maior, ou seja, num território maior que inclui aquele município. Então, às vezes, a vara do trabalho ela está localizada, suponhamos, deixa eu lembrar algum município, não vou lembrar de algum município agora aqui. Mas, assim, a vara está localizada, suponhamos, em Diamantino, né? Arenápolis, eu preciso ter vara do trabalho? Não, nem sei se fica perto, gente, só veio o nome na cabeça, tá? Se não tiver, pode ser a atuação, a competência pode ser da vara de Diamantino.
E aí pode ter atuação tanto lá na vara de Diamantino, como pode ter por vara itinerante. Então, a vara vai até Arenápolis, né? Ainda não tem a sede lá. E o Ministério Público também tem essas atuações, ainda que não tenha sede em determinado município, até porque não necessariamente tenha que ter a sede, mas eu tenho atuação de Ministério Público em várias ações de forma obrigatória. Então, é difícil você falar assim, naquele município não tem o Ministério Público. Você pode não ter a sede, mas vai ter um procurador, um promotor, que às vezes está morando em outra cidade e ele tem atuação naquela cidade específica. Tá? Onde eu tiver a vara civil, vara criminal, eu vou ter um promotor atuando. Tá? Então, essa independência aí a gente tem como outro princípio a independência funcional, assim como a gente colocou como a independência funcional dos magistrados, o membro do Ministério Público também tem, né, para que ele não está subordinado funcionalmente a ninguém, tá? Nenhum dos 3 poderes da República, nem mesmo ao respectivo procurador-geral. Eu falei lá atrás, professor, mas você falou que o procurador-geral administrativamente todo, né, o contexto do Ministério Público, ele é chefiado pelo Procurador-Geral. Aqui, em relação à atuação dos membros do MP, não está subordinado às decisões que eles tomam, não está subordinado a nenhum dos 3 poderes da República, nem mesmo ao procurador. Isso quer dizer que o Procurador-Geral não vai ter ingerência para determinar como um promotor vai atuar ou deixar de atuar num caso específico. Tá? Eles estão subordinados tão somente à Constituição Federal e às leis, né, que vai ditar os procedimentos dessas atuações do MP. Tá? E aí, repetindo, né, eu escrevi aqui embaixo de novo, essa subordinação dos membros do MP ao Procurador-Geral é meramente administrativa. Tá bom? Então, eles podem atuar como independência da forma que eles entendem em relação àquele processo, o que eles têm ou deixar de fazer, né? Tem que fazer ou deixar de fazer, cabe a eles identificar a melhor forma de lidar com o processo. Tá? Se deve pedir o arquivamento, se deve pedir a denúncia, fazer a queixa-crime em relação ao delito que foi identificado, cabe ao promotor do caso seguir os trâmites relacionados àquele processo, né? Que ele pode dar entrada ou não. Tá? Promotor natural, isso quer dizer que, assim como o juiz natural, a gente também tem a figura do promotor natural, né? As funções do MP obrigatoriamente têm que ser desempenhadas pelos membros que já estão investidos no cargos, né? Então, não pode ser constituído um promotor naquela época, naquela situação, para aquele caso específico. Não, já é um promotor que já está no cargo, já foi investido, né? Não pode atuar os membros do MP casuisticamente, né? Então, eles têm que ser designados para atuar em processo específico. Então, para aquele processo específico, eu não posso escolher o promotor, né? Ou iniciar ali o processo de investidura por conta daquele caso específico. Né? Esses procedimentos já são previamente fixados. Assim como o juiz, o promotor, o ingresso dele também é como promotor substituto inicialmente, e também é um concurso de provas e títulos, assim como o da magistratura, né? Inicia-se com uma prova objetiva, depois uma prova dissertativa, passa por ações que você tem que, se o juiz passa por prova de sentença, o promotor aqui passa por prova, e aí vai identificar qual a ação, né, que cabe àquele caso específico
em relação. Tem ainda também tem prova oral, prova de títulos, as provas identificatórias em relação à saúde mental daquele que está sendo agariando, investido como exercício de cargo de promotor, né? E é um concurso bastante difícil também, assim como o de juiz, tem uma dedicação ímpar, né? Em relação de outros princípios, a gente ainda tem a autonomia administrativa e financeira, né? A competência do Ministério Público para propor ao Legislativo, em termos de autonomia administrativa, você vai ter a criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, né? Política remuneratória, criação e extinção de seus cargos e serviços. Aqui eu só repeti, gente, desculpa. Política remuneratória, os planos de carreira, né? Ixi, tá tudo dobrado, ó. Autonomia financeira, né? Que é elaborar a proposta orçamentária nos limites da LDO. Então, cabe ao próprio Ministério Público, né? Gerir administrativa e financeira o seu órgão. O que cabe ao Ministério Público, então, ele faz essa proposta orçamentária dentro dos limites da lei da LDO e aí o Legislativo aprova ou não, né, esse orçamento. A partir da aprovação do orçamento, então, caberá, tratando-se de TCU, cabe à União, tratando-se de TCE, cabe ao Estado, né? Em relação à emenda 45, obteve-se algumas novidades, e aí a emenda 45, ela coloca aqui: caso o MP não encaminhe a proposta orçamentária dentro de um prazo estabelecido, o Poder Executivo vai considerar a proposta anterior, né? Então, se o MP ultrapassa o período para o envio para o Legislativo para aprovação da sua proposta orçamentária, o Poder Legislativo pode considerar a proposta anterior, tá? E o MP encaminhar em desacordo com esses limites da lei, o Executivo também fica autorizado a proceder os ajustes necessários. Durante a execução orçamentária, é vedado ao MP realizar despesa, assumir obrigações que extrapole esses limites da lei, extrapole o seu próprio orçamento, tá? Então, fez-se o orçamento, fechou o orçamento, foi autorizado, o MP ele tem que trabalhar, tem que se auto-organizar dentro daqueles valores que foram já devidamente permitidos, tá bom? Não há que se falar aqui, ó, então, só se for, né, ele não pode assumir qualquer que extrapole, né, ou se prever previamente autorizadas, já estavam autorizadas, né, e aí você tem abertura de crédito suplementar especial, ou seja, aquele orçamento já estava previsto, já estava dentro das ações, e aí cria-se uma exceção, tá? Mas em regra, ele deve obedecer efetivamente aquele orçamento que foi encaminhado, encaminhado ao Legislativo. Bom, qual que é a composição de chefia em relação ao Ministério Público? Ministério Público da União, Procurador-Geral, né, da República. E aí você tem como Procurador-Geral da República, né, ele é o chefe do Ministério Público da União, MPU, ele é nomeado pelo Presidente da República, né? A sua aprovação né, o presidente vai nomeá-lo tão somente depois da aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado, né? O mandato de 2 anos, mas pode ser permitida a recondução, ou seja, mais 2 anos, né? Ele poderá ser sucessivamente reconduzido. Manifestação do interesse do presidente, então, se o presidente assim entende que ele deva permanecer por mais 2 anos no cargo. E, novamente, tem que ter a aprovação do Senado por maioria absoluta, tá? Aos demais procuradores estaduais,
só poderão ser reconduzidos por uma única vez. Tá? A destituição também, né, trata-se de uma representação do presidente da República e tem que ter a deliberação da maioria do Senado. Tá? Então, se dentro do prazo, né, dos 2 anos do mandato do procurador-geral, se tiver representação do presidente da República, né, para a destituição dele, tem que ter uma deliberação da maioria do Senado. E aqui, voto secreto, né? Então a gente nem sabe quem efetivamente vota ou não. Qual que é a composição, né? Ministério Público Federal, então o procurador-geral também vai ser chefe do Ministério Público Federal. A gente vai ter o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e territórios, né? Neste caso aqui, Procurador de Justiça e do DF é nomeado pelo Presidente da República. Tá? E aí aqui a gente vai ter um Procurador-Geral dentro desses órgãos. No Ministério Público dos Estados, a gente tem o Procurador-Geral de Justiça, que vai ser o chefe do Ministério Público Estadual, nomeado pelo governador a partir de uma lista tríplice, fornecida pelo próprio MP. Trata-se de integrantes de carreira, então não é ninguém de fora, mas trata-se de integrantes de carreira. Mandado também de 2 anos, permitido uma única recondução, então só por mais 2 anos. O poder legislativo aqui, ó, ele não participa da escolha, tá? Diferente do que a gente tem lá do Senado, efetivamente participando da escolha, aqui no o poder legislativo aqui para o Procurador-Geral da Justiça não participa. Vence a lista tríplice por parte do MP, o governador escolhe um dos nomes. Tá? A destituição também trata-se de iniciativa do governador, assim como a gente tem a iniciativa do presidente. E aqui, para a destituição, aí sim a gente tem a deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Quais são as iniciativas, né, do Ministério Público? Iniciativa de lei de organização. Então, o Ministério Público, essa iniciativa está organizada em lei complementar. A iniciativa é concorrente entre o chefe do executivo e o respectivo procurador-geral. Então, quando vai criar-se uma lei de organização do Ministério Público, então, trata-se de uma lei complementar. A iniciativa é concorrente, né? Então, do chefe do executivo, que a gente vai ter no Ministério Público da União, a gente vai ter o presidente da República e o respectivo procurador-geral. Em relação ao MPU, o chefe do executivo, o presidente com o procurador-geral da República. Tratando-se do Estado, o chefe do executivo, que é o governador, com o procurador-geral de Justiça. Tá? Para o MP estadual, essas normas gerais elas são fixadas pelo Congresso Nacional mediante uma lei de iniciativa do presidente da República, tá? As normas gerais, as normas específicas, né, internas de organização do MP estadual é feita internamente, de forma concorrente pelo Procurador-Geral da Justiça com o governador. Qual é a garantia dos membros, né? Assim como os juízes, a magistratura toda tem a garantia de seus membros, além das garantias institucionais, para o MP também, tá? E trata-se das mesmas, garantias lá da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Vitaliciedade. Adquire-se após os 2 anos, né, depois que entrou como procurador substituto, 2 anos após, né, o que a gente chama de estágio probatório, passou-se esses 2 anos, só vai perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, tá, declarando-se a exoneração do promotor.
A inamovibilidade, ela não é absoluta. A ideia é que ele não se mova, né? A não ser que não seja do seu interesse, tá? Por que vai falar que não é absoluta? Porque assim como os juízes, se for de interesse público, né? Decisão da maioria do órgão colegiado, assim como eu tenho na magistratura, aqui no MP também, tá? Nessa situação também pode ser deslocado daquela comarca de atuação para outra. Em relação aos seus subsídios, né, eles não recebem salário, assim como a magistratura recebe-se subsídio, e essa irredutibilidade trata-se de irredutibilidade nominal. Por que isso? Porque aquele valor específico que ele recebe, né? A irredutibilidade real trata-se dos descontos necessários que podem ocorrer. Imposto de renda, por exemplo, né? Se você recebe um patamar de incidência de imposto de renda, você tem, né, tem que pagar os impostos e tal. Então, isso não se trata de irredutibilidade do subsídio, né? É o que a gente vai falar, que é a possibilidade de reduzir ali o valor que vai receber, mas tão somente por decorrência do imposto que você tem que arcar, né? Uma vez que você recebe acima do teto lá da Receita, né? Que está determinado pela Receita Federal. Pois bem, aqui, quando se fala em redutibilidade de subsídio, é no sentido de você não ser coagido por alguém de falar, se você não acionar da forma que assim eu quiser, você vai ter os valores recebidos vão ser reduzidos e tal. Não vai acontecer, tá? E também não vai acontecer de se você não atuar dessa forma, você vai ser exonerado. Também não. E também você não vai ser deslocado de uma comarca para outra, se assim você não quiser. A não ser, claro, que seja efetivamente de interesse público, né? E tenha decisão pela maioria do órgão colegiado. Ao promotor, né, assim como a magistratura, também a gente tem algumas vedações, ou seja, algumas coisas que não pode se fazer. Então, da mesma forma que os juízes, receber a qualquer título ou sobre qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Exercer a advocacia, né? O promotor não pode exercer a advocacia. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Também não pode ser sócio, né? Nenhuma empresa. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, a não ser magistério. Assim como a magistratura, a única função autorizada é uma de magistério. Né? Não pode exercer atividade política partidária, ou seja, não pode estar vinculado a nenhum partido político, e muito menos receber a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuições de pessoa física, entidade pública, ressalvar as exceções previstas na lei. Ou seja, você não pode dar nenhum presente para o promotor, né? Que ele não pode receber, ainda que ele queira. Então, além das vedações e tal, as funções, né? Que cabe ao Ministério Público. Então, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Né? O Ministério Público é um guardião da legislação, né? Então ele atua como fiscal da lei. Né? Promover o inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público, social, meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União dos Estados. Defender judicialmente os interesses da população indígena. Expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitar informação, documentos para instruir, exercer controle externo da atividade policial na forma da lei,
requisitar diligências investigatórias, ficou tudo separado ali, e instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de sua manifestação processual. Exercer suas funções que foram conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, né? Sendo a liberdade, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidade pública. Tá? Essas são as funções dos membros do MP. Isso está tudo na Constituição Federal. Tá? Aí, ó, perguntaram para mim do Tribunal de Contas, tá aqui, ó, nem lembrava que eu tinha colocado. Enfim, vamos lá para ele, né? Então, o Ministério Público, junto aos tribunais de contas, vão integrar a respectiva Corte de Contas. Sua organização é veiculada por meio de lei ordinária e a iniciativa de lei da sua organização é privativa da respectiva Corte de Contas. Tá? Então, o Ministério Público, a gente falou há pouquinho, atuando dentro dos tribunais de contas, tanto do Ministério Público da União quanto do Ministério Público do Estado. Em relação ao julgamento dos seus membros, os membros do MPU, né? Então, cabe aqui o PGR, né? O Procurador-Geral da República, né? Ao STF, os crimes comuns, e ao Senado, os crimes de responsabilidade, né? Atuam perante juízos, aqueles que atuam perante juízos, ou seja, ó, as varas, né, de primeiro grau, né? Quem vai julgar vai ser o Tribunal Regional Federal, os crimes comuns de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Se for a atuação na Justiça Eleitoral, né, cabe à própria Justiça Eleitoral, não ao TRF. Do Ministério Público Estadual, né, aqueles que atuam perante ao TJ, cabe ao STJ, tanto os crimes comuns como de responsabilidade, atuam perante o juízo, né, que aí são as varas cíveis, criminais, aqui na esfera estadual. Acho que eu dei alguma coisa ligada aqui. Na esfera estadual, então, vai ser ao Tribunal de Justiça. E aí tem os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Tá, o Senado Federal, que vai exercer o julgamento nos crimes de responsabilidade, né? Ano passado, em Brasília, eu tive o prazer de fazer sustentação oral por 2 vezes no Conselho Nacional do Ministério Público. Minha sobrinha, ela mora no Rio Grande do Sul e ela ficou por 0,05 décimos, né, 5 centésimos na prova escrita em Minas Gerais, né, para passar no concurso. E aí a gente entrou no processo e tal, ela conseguiu, no decorrer do processo, fazer via mandado de segurança, só que aí chegou para seu julgamento internamente no Conselho Nacional. Eu tive a oportunidade de fazer sustentação oral, mas os membros não acataram nossa sustentação, não aprovaram, né? Ela tinha passado no concurso em 12º lugar, de 45 vagas. E verdade, gente, 5 centésimos. Mas aí Papai do Céu faz as coisas muito bem feitas, né? E ela passou no estado do Paraná logo na sequência, um pouquinho depois, né? E ainda bem deu tudo certo. Quando ela estava fazendo a prova oral no Paraná, ela descobriu que estava grávida, né? Assim, os pais dela, a família toda tá no sul. Da minha cunhada, com meu sobrinho e tudo, que é o esposo dela, também está no sul, então ficou muito melhor ela ter passado lá no Paraná do que se tivesse passado em Minas. Por isso que eu falo, o Papai do Céu faz tudo certo, ainda que a gente às vezes não acredita e duvida, né? Mas foi meio frustrante, gente, falar a verdade, assim.
porque 25 centésimos é muito pouquinho, né? Bom, o Conselho Nacional do Ministério Público, né? A função é controlar a atuação administrativa e financeira do MP e fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. A gente falou do Conselho Nacional de Justiça, né? Atuando lá no âmbito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai ter a atuação tal qual do Conselho Nacional de Justiça. Só que aqui o âmbito é do Ministério Público. A composição do Conselho, eles são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria do Senado, e são de 14 membros. Tá? O Procurador-Geral da República, que vai presidir, né? 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma das suas carreiras. Dentro do Ministério Público da União, a gente tem uma separação ainda, né? 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes indicados, um pelo STF e outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. E aí, tanto, né, um vai ser indicado pela Câmara, o outro pelo Senado. Na ocasião, lá no Conselho, quando eu fiz, ano passado, quando eu fiz as sustentações orais, tem um promotor lá no Conselho que é daqui de Mato Grosso. Nossa, eu não vou lembrar o nome dele agora, gente. Mas olha, eu tô vendo o cara na frente. Mas inclusive, ele foi meu professor aqui. Antes de eu me formar, eu fiz um curso no Ministério Público aqui, na Escola da Fundação Ministério Público. E ele foi meu professor, inclusive. Mas não vou lembrar o nome dele agora. Lembro da fisionomia, perfeito. E ele que estava em termos enquanto membros aqui, ó, do Ministério Público do Estado, ele estava em atuação lá. E aí, em relação ao Ministério Público, gente, isso. Alguma dúvida? Querem esclarecer alguma coisa? Uma coisa que possa ter passado? Abriu o microfone e desistiu, Elton? Não, professor, eu queria saber, o procurador, ele só pode atuar, ele diz que a função dele é só da área da magistratura, certo? Não entendi. O procurador, ele só pode atuar na área da magistratura? Não entendi. Isso, não é? Não, o promotor, na verdade, o promotor, ele tem algumas frentes de atuação, né? Então, vamos pensar aqui no promotor no Ministério Público Estadual. Quando a gente pensa no Ministério Público Estadual, o promotor, ele vai ter atuação junto às varas cíveis criminais, né? De acordo com a matéria que vai estar pré-estabelecida. Ele tem atuação enquanto fiscal da lei, né? E ele também pode ser autor, né? Em ação de inconstitucionalidade, ação civil pública, ação coletiva. Cabe ao Ministério Público em atuar em nome, ele vai atuar em nome próprio sob direito alheio, né? Então, suponhamos que um sindicato não está assegurando-se a empresa não está se assegurando do cumprimento de uma cláusula que foi pré-determinada em convenção coletiva, suponhamos sobre insalubridade, tá? Do ambiente. O ambiente é insalubre e aquelas empresas, um rol de empresas, não estão atuando. O que acontece? O Ministério Público, ele pode atuar frente a este direito que assegurado aos trabalhadores, e aí neste caso o Ministério Público do Trabalho, ele pode atuar enquanto fiscalizador da lei, ele entra com uma ação, né?
requerendo um ajuste de conduta para essas empresas, para que elas sejam responsáveis e arquem com as consequências do não cumprimento daquela cláusula. Então, quando a gente olha a atuação do Ministério Público, não está tão somente adstrita à manifestação em relação a determinada matéria num processo. Ela é um pouquinho mais ampla do que a gente pensa. Ele tem a atuação principalmente de ajuste em relação aos direitos individuais que são indisponíveis, né? Então, vai um pouquinho além do que só a atuação junto às varas, né? Seja vara civil, vara criminal, vai um pouquinho à frente. Professora? Oi. O Ministério, toda ação popular tem que ser através do Ministério Público ou pode ser através de uma associação, direto ao juiz? Não, pode sim, pode sim. Não é ato exclusivo do Ministério Público, não. O que vai acontecer é que a ação popular vai ter o andamento por parte, pode ser pela associação ou por determinada instituição. E quando você tem o acionamento, a única coisa é que vai ter a participação do Ministério Público, vai ter a oitiva do Ministério Público, de forma quase que obrigatória, dependendo do direito que vai estar sendo manejado. Tá? Mais alguma coisa, gente? Vocês ficam deixando eu falar direto? Eu faço os slides para ter pelo menos 1 hora de aula, ó, e eu finalizei, acabei finalizando com 1 hora, mas porque eu comecei um pouquinho mais cedo hoje. Alguma dúvida dos senhores até aqui? Nada mais? Mas antes de eu finalizar aqui, eu acho que eu comentei com vocês, acho que a aula passada, e foi determinado em reunião, na semana passada, que nós teremos uma prova única, né? Acho que os outros professores também já devem ter comentado com vocês. E aí, então, N1 e N2 será uma prova única em relação à minha matéria. Em relação à minha matéria, eu devo fazer 10 questões, tá? Com todo o conteúdo. Eu devo estar elaborando essa prova até domingo, e aí na próxima semana eu já compartilho com vocês quais são as matérias de forma mais específica, né? Porque a gente vai ter bastante conteúdo e vocês vão ter bastante conteúdo de todas as matérias. Então, vai no sentido de poder ajudar um pouquinho vocês, né? Para vocês dar ênfase mais em uma matéria ou em outra para o estudo. Não que vocês não tenham que estudar tudo, tá? Não estou dizendo isso, não. Não vai falar isso para a Daniela, coordenadora, né? Que a professora Karina falou que vai ser reduzido. Não vai falar isso para ela, não, hein? Que não é isso que eu estou dizendo. Não, na verdade, a gente vai precisar disso aí mesmo, professora. Então, é nesse sentido mesmo, só para ser um facilitador, né? Porque senão vai ser muita coisa até que vocês se ajustem. Até sexta-feira, ainda em relação à nossa matéria, eu olhei meu caderno ficou lá no quarto. Mas assim, ó, as provas estão pelo calendário, as provas para começar dia 22 de maio, tá? Isso quer dizer que até lá a gente tem mais, acho que 3 aulas, se eu não me engano. Eu vou me comprometer a colocar todos os slides em relação às nossas aulas até sexta-feira. Tem partes que está no nosso conteúdo, como o Sistema Tributário Nacional, financeiro, que vocês vão estudar com mais propriedades em matérias específicas, tá? Então, eu vou me ater em relação a essas matérias de forma bastante específica, né? Para que vocês tenham um apanhado geral, porque depois vocês vão aprofundar nisso, direito tributário obrigatoriamente, financeiro também, e a gente deter um pouquinho mais de tempo, porque ainda falta, que é uma matéria bastante importante ainda, que é o procedimento legislativo, que é a elaboração de cada uma das possibilidades de legislação que a gente tem.
que isso está efetivamente dentro do direito constitucional e está mais ligado à nossa matéria, tá? Mas eu vou colocar toda a minha ideia é que até sexta-feira eu finalize, porque eu tenho isso tudo em resumo. Eu finalize nos PowerPoints para eu liberar para vocês, tá? Beleza, E aí, outra coisa, eu até coloquei lá no Classroom. Se vocês tiverem interesse, tal, alguma dificuldade eu gravei aula lá para PIC em direito civil 1, pessoas e bens. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, assim, quiserem assistir as minhas aulas que estão gravadas lá, estão bem bacaninha também, tá? Mas isso é para o direito civil, não tem nada a ver aqui com o direito constitucional. Ok? Gente, então, ó, beijo. Até quinta-feira que vem a gente se encontra e aí na próxima quinta hoje eu já vou falar de procedimento legislativo ou eu já entro direto nas outras questões para a gente já finalizar essa parte e eu quero ver se pelo menos a nossa última aula a gente faz uma revisão e na semana que vem eu já pré-determino assim mais ou menos qual que é a matéria para vocês terem um direcionamento melhor para estudar, ok? Fechou. No mais, ó, boa semana, bom restinho de semana e até semana que vem, ó, até quinta-feira, né? Já tô eu, ó, querendo. Já tô eu querendo pular a aula, hein, gente? Só que não, né? Não pode. Ó, boa noite, gente. Até mais, hein? Vou interromper aqui a gravação e a gente se vê na próxima quinta. Beijo!